Fala aí, minha caiporada! Como que tá essa força? Eu sou o Tom e eu vou trazer para vocês neste vídeo os melhores palpites para o dia 22 de novembro. Serão 28 palpites para vocês desfrutarem, então fiquem até o final do vídeo para pegar todos eles e também pegar o nosso bilhete caipora, fechou, galera? E aproveitando agora, vou trazer para vocês os resultados dos nossos palpites dos dias 20 e 21 de novembro. No dia 20, nós tivemos 20 palpites com 19 greens e apenas um red, tá? 95% de taxa de acertos em cima de 20 palpites. Olha só que resultado maravilhoso nós tivemos no dia 20 de novembro. Para o dia 21, eu trago que foram 14 palpites com 4 greens até o momento e apenas um red. Tivemos um jogo que foi adiado, que foi o jogo na Armênia do Pionic. Então esse jogo acontecerá depois. E o restante dos jogos, não se esqueçam de verificar os resultados na nossa planilha caipora. O link dela está no topo dos comentários, junto com o link das redes sociais e dos nossos canais do Telegram e no WhatsApp, beleza, galera? Se inscrevam lá e acompanhem nossos bilhetes também no Telegram, beleza, galera? Então esses são os nossos votos. E agora eu vou trazer para vocês os nossos palpites. Mas antes, não se esqueçam de clicar aí embaixo se vocês gostaram do canal e se inscreve aí. Não se esqueçam de deixar o like e no final do vídeo comentem o que vocês acharam dos nossos palpites. Fechou, galera? Então vamos lá para os nossos palpites sem mais enrolação. Bora pra intro! Bora lá começar com essa partida no México. Separei o Clube Tijuana contra o Clube América na Liga MX. Separei essa partida com o mercado de over 1,5 gols. Essa partida à meia-noite nós temos uma probabilidade de vitória bem equilibrada, tá? Uma pequena vantagem para o Clube América. E verificando o aproveitamento das duas equipes, o Clube América tem 67% de aproveitamento nos últimos 9 jogos e o Tijuana tem 61%. No histórico são 16 vitórias do América, 7 empates e 6 do Tijuana. A média de gols é de acima de 2 gols. Verificando em séries, o América jogando em casa vem a 3 jogos vencendo e nos últimos encontros das duas equipes, nós tivemos over 1,5 gols nas últimas 6 partidas. Na casa do Tijuana, over 1,5 gols em 5 das últimas 6. E nos últimos jogos nos campeonatos, nós temos over 1,5 gols na maioria das partidas. Então para essa partida, over 1,5 gols, beleza? Na próxima partida eu trago Perth Glory versus Western United. Trago essa partida na Liga da Austrália com o mercado de over 1,5 gols. A probabilidade de vitória tem uma vantagem para o Western com 48% e ele joga fora de casa. Ele tem 28% de aproveitamento nos últimos 9 jogos e o Perth Glory tem 50%. No histórico são 9 vitórias do Western, um empate e 2 vitórias do Perth Glory. A média de gols é de acima de 3,5 gols. Em séries, o Perth ele vem sem vitórias a 5 jogos e perdeu 4 deles, enquanto o Western vem sofrendo gols a 10 jogos. Últimos encontros das duas equipes, nós tivemos over 1,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, over 1,5 gols também na maioria das partidas. Então para essa partida eu separei over 1,5 gols, beleza? Próxima partida ainda na Austrália, o Newcastle Jets contra o Central Coast Mariners. Separei essa partida com o mercado de over 1,5 gols. A probabilidade de vitória tem uma pequenina vantagem para o Central jogando fora de casa. Ele tem 39%. Porém, ele está com 22% apenas de aproveitamento nos últimos 9 jogos. Ele não vence a 9 jogos. O Newcastle tem 50% de aproveitamento. No histórico são 23 vitórias do Central, 16 empates e 18 do Newcastle. A média de gols é de acima de 2,5 gols. Em séries, o Newcastle vem sofrendo gols a 8 jogos e o Central vem sem vitórias a 5. Últimos encontros, nós temos over 1,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, over 1,5 gols na maioria dos jogos. Então para essa partida é um over 1,5 gols. A próxima partida é em Mianmar. Separei essa partida na National League do Hattard United contra o Hackney United. Separei essa partida com vitória no primeiro tempo para casa. O Hunter Raid ele tem 83% de aproveitamento nos últimos 9 jogos e o Hackney tem apenas 6%, tá? Ele perdeu 8 das últimas 9 partidas. No histórico são 9 vitórias do Hunter Raid e um empate e uma vitória apenas do Hackney. A média de gols é de acima de 2,5 gols. Em séries, o Hunter Raid vem marcando gols a 6 jogos e o Hackney vem perdendo, como eu disse. Nos últimos encontros das duas equipes, nós temos o mercado de vitória no primeiro tempo do Hunter Raid na maioria dos jogos. Então para essa partida, vitória no primeiro tempo para casa.
Fechou? Próxima partida, Buriram United versus o Sukhothai. Separe essa partida na Thai League da Tailândia com o mercado de vitória seca para casa. O Buriram tem 76% de probabilidade de vitória, 67% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Sukhothai tem 61%. No histórico são 11 vitórias do Buriram, 2 empates e uma do Sukhothai. A média de gols é de acima de 3,5 gols. Em séries, o Sukhothai vem a 10 jogos marcando gols e nos últimos encontros o Buriram venceu as últimas 6 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, o Buriram venceu 3 das últimas 6 partidas e o Sukhothai venceu 4 das últimas 6. Porém, para essa partida, eu acredito que nós teremos vitória seca para casa, beleza? Próxima partida, o Tampines Rovers versus o Tanjong Pagar United. Separe essa partida na Premier League de Singapura com mercado de vitória no primeiro tempo para casa. O Tampines tem 92% de probabilidade de vitória, um aproveitamento de 44% nos últimos 9 jogos e o Tanjong tem 6% apenas. Verificando no histórico, são 16 vitórias do Tampines, 6 empates e 3 do Tanjong. A média de gols é de acima de 3,5. Verificando em séries, o Tampines ele vem a 10 jogos marcando gols e o Tanjong vem perdendo as 5 partidas. Últimos encontros, o Tampines ele venceu o primeiro tempo na maioria das partidas contra o Tanjong. Então, para essa partida, vitória no primeiro tempo para casa, beleza? Próxima partida agora na Premier League da Tanzânia, o Pamba versus o Simba. Separe essa partida com vitória seca para fora. O Simba tem 76% de probabilidade de vitória, 83% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Pamba ele tem 28%. Em séries, o Pamba vem sofrendo gols a 8 jogos e o Simba vem vencendo a 4. Últimos jogos nos campeonatos, nós temos vitória do Simba em 4 das suas últimas 6 partidas, enquanto o Pamba ele venceu apenas uma de 6. Então, para essa partida, vitória seca para fora. Fechou? Próxima partida, a Premier League da Bósnia. Separei o Radnik contra o Zrinjski Mostar. Separei essa partida com over 1,5 gols. O Zrinjski ele tem 63% de probabilidade de vitória jogando fora de casa, um aproveitamento de 94% nos últimos 9 jogos e o Radnik tem 44%. No histórico são 24 vitórias do Zrinjski, 9 empates e 4 do Radnik. A média de gols é de acima de 2 gols. Em séries, o Zrinjski Mostar vem marcando gols a 10 jogos e o Radnik ele vem sem empates a 5. Últimos encontros das duas equipes, over 2,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Na casa do Radnik, over 2,5 gols em 4 das últimas 6. Últimos jogos nos campeonatos, over 2,5 gols em quase todos os jogos das duas equipes. Então, para essa partida, eu acredito que teremos over 2,5 gols, beleza? Próxima partida, Al-Feiha contra o Al-Ahly. Separe essa partida na Professional League da Arábia Saudita com o mercado de under 4,5 gols. A probabilidade de vitória para o Al-Ahly é de 65%. Ele tem 61% de aproveitamento nos últimos 9 jogos e o Feiha tem 56%. No histórico são 7 vitórias do Al-Ahly, 4 empates e uma do Feiha. A média de gols é de acima de 2,5. Verificando em séries, o Al-Ahly jogando em casa vem marcando gols a 10 jogos. Últimos encontros das duas equipes, nós temos o mercado de under 4,5 gols em todas as últimas 6 partidas. Na casa do Feiha, under 4,5 gols também nas últimas 6. Últimos jogos nos campeonatos, under 4,5 gols em quase todos os jogos. Apenas uma partida que o Al-Ahly venceu em casa para o Al-Shorta por 5-1. Então, para essa partida, under 4,5 gols, beleza? Próxima partida, o Al-Nassr contra o Al-Qadisiyah. Separe essa partida na Professional League da Arábia Saudita com mercado de vitória, empate para casa e under 5,5 gols, beleza? O Nassr tem 62% de probabilidade de vitória e um aproveitamento de 78% nos últimos 9 jogos. O Qadisiyah ele tem 72%. No histórico são 7 vitórias do Nassr, 2 empates e 4 do Qadisiyah. A média de gols é de acima de 3 gols. Em séries, o Qadisiyah vem a 4 jogos vencendo e nos últimos encontros, o Nassr venceu 4 das últimas 6 partidas e em todas elas nós tivemos o under 5,5. Verificando os últimos jogos nos campeonatos, o Nassr ele venceu 3 das últimas 6 partidas e under 5,5 em 4 das últimas 6. Enquanto o Qadisiyah ele tem o under 5,5 em todas as partidas e ele perdeu apenas uma partida das últimas 6. Porém, para essa partida, vitória, empate para casa e under 5,5 gols, beleza? Próxima partida, o Al-Ahly do Cairo contra o Al-Ittihad Al-Sakandari. Separei essa partida na Premier League do Egito com vitória seca para casa. O Al-Ahly tem 67% de probabilidade de vitória, com um aproveitamento de 78% nos últimos 9 jogos. O Al-Ittihad tem 50%. No histórico são 19 vitórias do Al-Ahly, 5 empates e 3 do Ittihad.
A média de gols é de acima de 2,5. Em séries, o Ali vem vencendo há 5 jogos e nos últimos encontros, o Ali venceu as últimas 6 partidas contra o Al Ittihad. Verificando os últimos jogos nos campeonatos, o Ali venceu 5 das últimas 6 partidas, enquanto o Ittihad venceu apenas 2 de 6. Então, para essa partida, vitória seca para casa, beleza? A próxima partida é o Norte de Ireland contra o Aarhus. Separe essa partida na Superliga da Dinamarca com o mercado de over 1,5 gols. A probabilidade de vitória para o Nords é de 47%. Ele tem 56% de aproveitamento nos últimos 9 jogos e o Aarhus tem 67%. No histórico são 30 vitórias do Nords, 16 empates e 22 do Aarhus. A média de gols é de acima de 3 gols. Em séries, o Nords vem sofrendo gols há 7 jogos e nos últimos encontros, over 1,5 gols em 4 das últimas 6 partidas. Na casa do Nords, over 1,5 gols também em 4 das últimas 6. Últimos jogos nos campeonatos, over 1,5 gols na maioria das partidas. Então, para essa partida, over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, o Mônaco contra o Brestois. Separe essa partida na Ligue 1 da França com o mercado de over 1,5 gols. A probabilidade de vitória para o Mônaco é de 65%. Ele tem um aproveitamento de 67% nos últimos 9 jogos e o Brestois tem 56%. No histórico são 8 vitórias do Mônaco e 4 do Stade Brestois. Verificando a média de gols é de acima de 2,5. Em séries, o Mônaco vem sem empates há 5 jogos e o Brestois vem sofrendo gols há 6. Últimos encontros das duas equipes, over 1,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Na casa do Mônaco, over 1,5 gols em 4 das últimas 5. Últimos jogos nos campeonatos, over 1,5 gols na maioria dos jogos. Então, para essa partida, eu acredito que teremos over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, o Racing Ferrol contra o Levante. Separe essa partida na segunda divisão da Espanha com o mercado de under 3,5 gols. A probabilidade de vitória tem uma pequenina vantagem para o Levante fora de casa com 39%. Ele tem 44% de aproveitamento nos últimos 9 jogos e o Ferrol tem 50%. No histórico, 6 vitórias do Levante, 3 empates e uma do Ferrol. A média de gols é de acima de 1,5. Em séries, o Levante vem sofrendo gols há 6 jogos e o Ferrol vem sofrendo há 5. Últimos encontros, under 3,5 gols nas últimas 6 partidas. Na casa do Ferrol, tivemos um 0-0. E nos últimos jogos nos campeonatos, under 3,5 gols na maioria das partidas. Então, para essa partida, é a under 3,5 gols, beleza? A próxima partida é o Bayern de Munique contra o Augsburg. Separe essa partida na Bundesliga da Alemanha com o mercado de over 2,5 gols. A probabilidade de vitória para o Bayern de Munique é de 83%. Ele tem um aproveitamento nos últimos 9 jogos de 72%, enquanto o Augsburg tem 56%. No histórico são 25 vitórias do Bayern, 2 empates e 5 do Augsburg. A média de gols é de acima de 3 gols. Verificando em séries, o Bayern vem vencendo há 5 jogos e nos últimos encontros, over 2,5 gols em 4 das últimas 6 partidas. Na casa do Bayern de Munique, over 2,5 gols também em 4 das últimas 6. Últimos jogos nos campeonatos, over 2,5 gols na maioria das partidas das duas equipes. Então, para essa partida, over 2,5 gols. Fechou? Próxima partida, o Airbus contra o Gresford Athletic. Separe essa partida na Sinhu Championship North do país de Gales, com mercado de vitória no primeiro tempo para casa. O Airbus ele tem um aproveitamento nos últimos 9 jogos de 78%. O Gresford tem 44%. No histórico, 7 vitórias do Airbus, 2 empates e 2 do Gresford. A média de gols é de acima de 3 gols. Em séries, o Airbus vem vencendo há 5 jogos e o Gresford vem a 5 jogos marcando gols. Últimos encontros, o Airbus venceu o primeiro tempo na maioria dos jogos. Então, para essa partida, vitória no primeiro tempo para casa. Beleza? Próxima partida, a Championship da Escócia, eu separei o Queen's Park contra o Falkirk. Separei essa partida com vitória e empate para fora. O Falkirk tem 57% de probabilidade de vitória jogando fora de casa, 67% de aproveitamento nos últimos 9 jogos e o Queen's Park também. Verificando no histórico, são 2 vitórias para cada lado e 2 empates, e a média de gols é de acima de 2 gols. Verificando em séries, o Falkirk vem sem empates há 5 jogos e venceu 4 deles. Últimos encontros, o Falkirk venceu e empatou 4 das últimas 6 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, o Falkirk venceu e empatou 5 das suas últimas 6 partidas, enquanto o Queen's Park ele venceu apenas 2 de 6. Então, para essa partida, vitória ou empate para fora, beleza? Próxima partida, Antuérpia contra o Dender. Separe essa partida na 1A Pro League da Bélgica com o mercado de over 1,5 gols.
A probabilidade de vitória é de 67% para o Antuérpia. Ela tem 83% de aproveitamento nos últimos 9 jogos e o Dender tem 28%. No histórico são 2 vitórias da Antuérpia, 3 empates e 6 do Dender. A média de gols é de acima de 2,5. Em séries, o Dender não vence há 5 jogos e nos últimos encontros, over 2,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, over 2,5 gols em quase todos os jogos das duas equipes. Então, para essa partida, over 2,5 gols, beleza? Próxima partida, o Plymouth Argyle versus o Watford. Separe essa partida na Championship da Inglaterra com o mercado de over 2,5 gols. A probabilidade de vitória tem uma pequena vantagem para o Watford com 41%. Ele tem 56% de aproveitamento nos últimos 9 jogos e o Plymouth tem 44%. No histórico são 4 vitórias do Plymouth, 5 empates e 5 do Watford. A média de gols é de acima de 2 gols. Verificando em séries, o Watford não empata há 5 jogos e nos últimos encontros, over 2,5 gols em 3 das últimas 6 partidas. Na casa do Plymouth, over 2,5 gols na única partida e nos últimos jogos nos campeonatos, over 2,5 gols em quase todos os jogos das duas equipes. Então, para essa partida, over 2,5 gols. Fechou? Próxima partida em La Liga da Espanha, separei o Getafe contra o Real Valladolid. Separei essa partida com over 4,5 cartões. A probabilidade de vitória para o Getafe é de 55%. Ele tem 33% de aproveitamento nos últimos 9 jogos e o Valladolid tem 39%. No histórico são 7 vitórias do Getafe, 8 empates e 10 do Valladolid. A média de gols é de acima de 1,5. Verificando em séries, o Getafe vem sofrendo gols há 5 jogos e nos últimos jogos nos campeonatos, nós tivemos over 4,5 cartões em quase todos os jogos das duas equipes. Verificando a disciplina das duas equipes, nós temos uma média de acima de 5,5 cartões por partida somando as duas equipes. E o nosso árbitro tem uma média de 4 cartões por partida de 6 que ele apitou. Porém, para essa partida, eu acredito que nós teremos over 4,5 cartões, beleza? Próxima partida, o Paris Saint-Germain contra o Toulouse na Ligue 1 da França. Separe essa partida com o mercado de over gol no primeiro tempo. A probabilidade de vitória para o PSG é de 71%. Ele tem um aproveitamento de 67% nos últimos 9 jogos e o Toulouse tem 50%. No histórico são 32 vitórias do PSG, 8 empates e 10 do Toulouse. A média de gols é de acima de 2,5. Verificando em séries, o PSG vem de 7 jogos marcando gols e o Toulouse vem a 3 jogos vencendo. Últimos encontros, over gol no primeiro tempo em quase todos os jogos das duas equipes. Últimos jogos nos campeonatos, também ocorre gol no primeiro tempo na maioria das partidas das duas equipes. Então, para essa partida, over gol no primeiro tempo. Fechou? Próxima partida na Taça de Portugal, o Sporting contra o Amarante. Separe essa partida com vitória no primeiro tempo para casa. O Sporting tem 82% de probabilidade de vitória, 94% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Amarante tem 72%. Em séries, o Sporting vem a 5 jogos vencendo e o Amarante vem a 5 jogos sem empates. Últimos jogos nos campeonatos, o Sporting vem vencendo no primeiro tempo na maioria das partidas que ele disputa. Então, para essa partida, vitória no primeiro tempo para casa, beleza? A próxima partida é o Curitiba contra o Botafogo de São Paulo na Série B do Brasileirão. Separe essa partida com empate anula para casa. O Curitiba tem 60% de probabilidade de vitória, 39% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Botafogo de São Paulo também tem 39%. No histórico são 2 vitórias do Curitiba e uma do Botafogo, e a média de gols é de acima de 2,5. Em séries, o Curitiba vem perdendo a 3 jogos e o Botafogo vem sem empates a 5. Últimos encontros das duas equipes, o Curitiba venceu 2 das últimas 3 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, o Curitiba venceu 2 das últimas 6 partidas, enquanto o Botafogo de São Paulo também venceu 2 das últimas 6. Porém, para essa partida, eu acredito que nós teremos uma vitória para casa e se empatar, anula a aposta, beleza? Próxima partida, o Avaí contra a Ponte Preta na Série B do Brasileirão. Separe essa partida com o under 3,5 gols. A probabilidade de vitória para o Avaí é de 56%. Ele tem 44% de aproveitamento nos últimos 9 jogos e a Ponte Preta tem 22%. No histórico são 6 vitórias do Avaí, 5 empates e 6 da Ponte Preta. A média de gols é de acima de 1,5. Em séries, a Ponte Preta vem perdendo a 4 jogos e nos últimos encontros, under 3,5 nas últimas 6 partidas. Últimos jogos nos campeonatos das duas equipes, under 3,5 na maioria dos jogos das duas. Então, para essa partida, under 3,5 gols, beleza? Próxima partida, o Oriente Petroleiro contra o Independente Petroleiro. Separe essa partida na divisão profissional da Bolívia com o mercado de over 1,5 gols. A probabilidade de vitória para o Oriente é de 59%.
ele tem 39% de aproveitamento nos últimos 9 jogos e o Independiente tem 44%. No histórico, são 4 vitórias do Independiente e um empate e 2 do Oriente. A média de gols é de acima de 3 gols. Em séries, o Independiente vem sofrendo gols a 7 jogos e o Oriente vem perdendo a 3. Últimos encontros das duas equipes, over 2,5 gols nos últimos 6 jogos. Últimos jogos nos campeonatos, over 2,5 gols em todas as partidas das duas equipes. Apenas uma partida do Independiente contra o Clube Deportivo São José, que foi 1-0. Então, para essa partida, over 2,5 gols, beleza? A próxima partida é o Nacional de Montevidéu contra o Montevidéu City Torque. Separa essa partida na Copa do Uruguai com o mercado de over 2,5 gols. O Nacional tem 89% de aproveitamento nos últimos 9 jogos e o Montevidéu tem 44%. No histórico, são 8 vitórias do Nacional, 2 empates e uma do Montevidéu. A média de gols é de acima de 3 gols. Em séries, o Nacional vem vencendo a 5 jogos e nos últimos encontros, nós temos over 2,5 gols nos últimos 6 jogos. Últimos jogos nos campeonatos, over 2,5 gols na maioria das partidas das duas equipes. Então, para essa partida, over 2,5 gols, beleza? Próxima partida, Série B do Brasileirão, Ituano contra o Amazonas. Separa essa partida com o mercado de over 2,5 gols. O Ituano tem 42% de probabilidade de vitória e um aproveitamento de 33% nos últimos 9 jogos. O Amazonas tem 39%. No histórico, foi uma partida com uma vitória de 1-0 do Amazonas. Em séries, o Ituano vem sem empates a 5 jogos e nos últimos jogos nos campeonatos, over 2,5 gols na maioria dos jogos, principalmente do Ituano. Então, para essa partida, over 2,5 gols, beleza? Próxima partida agora é nossa partida de destaque, o Fluminense contra o Fortaleza. Separa essa partida na Série A do Brasileirão com o mercado de under 3,5 gols. O Fluminense tem 45% de probabilidade de vitória, 39% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Fortaleza tem 44%. No histórico, são 9 vitórias do Fluminense, 3 empates e 6 do Fortaleza. A média de gols é de acima de 2,5 gols. Em séries, jogando em casa, o Fortaleza vem marcando gols a 5 jogos. E nos últimos encontros das duas equipes, temos under 3,5 gols em 4 das últimas 6 partidas. Na casa do Fluminense, under 3,5 gols nas últimas 5 partidas. E nos últimos jogos nos campeonatos, nós temos under 3,5 gols na maioria das partidas das duas equipes. Então, para essa partida, under 3,5 gols. Fechou, galera? Muito obrigado por terem me acompanhado até o final do vídeo e não se esqueça de deixar o seu like e comentar o que vocês acharam dos palpites. Se ainda não se inscreveu, clique aí embaixo e se inscreve aí para fortalecer a gente. Fechou? Vamos lá para o nosso Bilhete Caipora! Vamos lá, Caiporada, que o nosso bilhete é com 5 seleções. Separei over 2,5 gols para o Bayern Munique contra o Augsburg, over 2,5 gols para o Antuérpia contra o Dender, over meio gol no primeiro tempo para o Paris Saint-Germain contra o Toulouse e o Sporting para vencer a partida no primeiro tempo contra o Amarante. Separei over 2,5 gols para o Nacional de Montevidéu contra o Montevidéu City Torque, beleza, galera? Uma odd total de 2,80 para vocês. Fechou? Muito obrigado a todos mais uma vez por terem me acompanhado até o final do vídeo e aguardo vocês no próximo vídeo. Valeu!